Olá a todos e a todas. Eu me chamo Ricardo Gleckner, sou professor do programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC, sou doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, também professor da Universidade de São Carlos da Guatemala e é um prazer fazer parte desse curso de especialização em Direito Processual Penal do SEI. E a disciplina que eu gostaria de iniciar hoje com todos vocês se chama Processo Penal e Autoritarismo. Então, de uma maneira muito geral, eu gostaria de fazer o seguinte percurso a fim de que se torne mais compreensível as bases teóricas e as bases de sustentação daquilo que eu entendo se tratar de fato do autoritarismo no processo penal, aplicado no processo penal, ou ainda um autoritarismo processual penal. Então, nesse primeiro bloco, eu gostaria de enfatizar algumas características do que se pode chamar de autoritarismo, quais são as suas versões, quais são as suas formas de abordagem, e já avançar para essa discussão no cenário ou no campo da história das ideias brasileiras. A gente vai ver que existem alguns autores, alguns deles bastante famosos, conhecidos, que vão trafegar e que vão ajudar na contribuição da constituição de uma ideologia autoritária. Vários autores denominam esses clássicos como ideólogos do Estado autoritário brasileiro. E no segundo bloco, eu já gostaria de avançar para a formação, já em termos técnicos processuais penais, de algo que ofereceu uma clara inspiração para a legislação processual penal brasileira, que foi o Código de 1930 italiano. Então, reputo bastante importante que nós centremos nossas atenções para compreender como o fenômeno se desenvolveu na Itália e quais foram, de fato, as características estruturais daquele código que permitiu também que o Brasil nutrisse essa especial predileção e atenção ao modelo italiano. Ao fim e ao cabo, já no avançar do nosso curso, eu pretendo apresentar, portanto, as características estruturais do nosso Código de Processo Penal brasileiro e, fundamentalmente, procurar compreender como, apesar da Constituição de 88, nós não tivemos uma ruptura de fato entre as características e as categorias de um processo penal formulado de uma maneira antidemocrática e como elas são ressignificadas, né? Tentando também antecipar aqui algumas conclusões. De uma maneira geral, para verticalizar ou para aprofundar esse assunto, que é um assunto bastante complexo, porque ele envolve não apenas direito processual penal, ele envolve história das ideias, envolve também ciência política, filosofia, há um recorte absolutamente interdisciplinar para que nós possamos bem compreender como se dá o fenômeno. Então, eu vou tentar aqui estabelecer algumas sínteses muito objetivas de um outro percurso, de um percurso mais largo e mais complexo, que foi realizado quando da elaboração do meu livro chamado Autoritarismo em Processo Penal. Então, enfim, várias das fontes aqui que eu vou citar, elas podem ser encontradas perfeitamente no texto, né? O qual algumas vezes vou fazer referência, não do ponto de vista, e não me interessa ser pernóstico, né, no sentido de se autocitar, não me interessa muito isso, mas é que ali no texto ficam mais claras as fontes e é possível ao leitor interessado encontrar essas fontes e tirar as dúvidas por conta própria, né? Então enfrentar os textos por conta própria para ver se de fato as interpretações que eu dei àqueles textos são as mais adequadas ou não. Então, no primeiro momento, eu gostaria de justificar a escolha da expressão autoritarismo em detrimento da expressão totalitarismo. Num primeiro momento, eu poderia dizer que parte considerável das justificativas pelas quais eu trabalho com a figura do autoritarismo e não totalitarismo tem a ver
com um texto já não tão recente, mas um texto importante do filósofo Slavoj Žižek, num livro, um texto chamado Alguém Disse Totalitarismo, né, formulando uma pergunta. E nesse texto se evidencia algumas questões nas quais a ideia de totalitarismo ela acaba sendo claramente vinculada à experiência da Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez, a expressão totalitarismo ela acaba sendo usada na Itália, através de um texto de um autor chamado Amêndola, um texto jornalístico, mas a figura do totalitarismo ela acaba ingressando definitivamente no horizonte da filosofia política contemporânea a partir de um texto fundamental da Hannah Arendt, chamado As Origens do Totalitarismo. E ali ela intenta estabelecer quais seriam as características fundamentais de um Estado totalitário e traz como conclusão que existiram apenas duas experiências profundamente totalitárias na história da humanidade, no período em que ela escreveu, que foram os regimes nacional-socialista alemão e, de outro lado, o stalinismo. E ela, de certa maneira, retira o fascismo da experiência totalitária, dizendo que na Itália o fenômeno não se deu de maneira tão profunda quanto na Alemanha, e estabelece como única alternativa ao totalitarismo a figura do liberalismo político, portanto, da democracia formal. E no meu entender, assim como também o próprio Zizek estabelece uma série de outras conexões e conclusões, mas particularmente me parece que a figura do totalitarismo, ela não apenas ela é enganosa no sentido de estabelecer uma espécie de necessidade suprema de um Estado que comporte determinadas características cuja experiência na história dos regimes políticos é difícil de encontrar. No segundo momento, mesmo que nós possamos considerar também o stalinismo e o nacionalsocialismo como experiências de amplo fôlego autoritário, a divergência entre eles é brutal, né? Talvez colocá-los no mesmo fenômeno signifique malversação das fontes de referência. Mas de tudo aquilo que é o pior que pode ser extraído da obra da Hannah Arendt é a espécie de absolvição, né, no sentido de retirar da categoria totalitarismo a experiência italiana, que foi, inclusive, primária em relação ao movimento alemão. Ou seja, o fascismo, o nacionalsocialismo é uma espécie de fascismo. E, portanto, colocar apenas a Alemanha como um movimento dito totalitário significa também, por outro lado, invisibilizar ou até mesmo aceitar naturalisticamente algumas premissas do Estado italiano que são, por de certo, inaceitáveis. E também significa dizer que a experiência do totalitarismo nesse sentido, ela é outra vez enganosa, porque ela desconsidera, ou ela trabalha, ela opera com as categorias que o filósofo Gilles Deleuze ele considera como molares, como estruturas duras, macro. Né? É fácil trabalhar e elencar estados que poderiam ser totalitários em relação à sua estrutura de Estado, então sua estrutura macro. Mas uma das características fundamentais do fascismo não é a centralidade, a dureza, a estática, e sim a sua dinâmica, como os fascismos, no plural, eles podem ser capilarizados, como eles podem ser difusos, como eles penetram nas situações cotidianas de nossa vida diária. Então, o Deleuze, claro que também é certamente amparado em algumas perspectivas do próprio Michel Foucault, trará a questão do fascismo como não um movimento molar, né, mas um movimento molecular, dirá, né, de pequenas partículas, né, dos fascismos diários. E dessa maneira,
embora de forma completamente apartada, sem percorrer os mesmos caminhos teóricos, o próprio Umberto Eco, quando escreve sobre o urfascismo, ele vai colocar da questão natural do fascismo, que é a autogeração, que é a autorremodelação, a autorressignificação, até porque o fascismo ele é pobre, ele é órfão de ideias próprias. O fascismo é sempre um movimento sincrético. O fascismo jamais desenvolveu teorias ou bases próprias. Ele absorve as já existentes, dando a elas outros significados. Então, dessa forma molecular, ou seja, perceber que o fascismo ele penetra no cotidiano, é que nós podemos estabelecer premissas básicas que poderão, de alguma maneira, nos permitir conceber esse fenômeno como um fenômeno um pouco mais atual, né? Se por um lado já se torna altamente problemática a definição de um Estado hoje totalitário, pelo menos sem alguns requintes de cobertura das experiências democráticas, sem que, mesmo que nas experiências limitadas de direitos fundamentais e garantias próprias do constitucionalismo contemporâneo, mesmo assim, mesmo com essas garantias limitadas, a experiência do totalitarismo acaba sendo, como bem nos diz o Zizek, um conceito vazio. Né? Totalitarismo, ao meu sentir, é um conceito vazio. Mas nós temos uma outra problemática não menos importante. É preciso considerar que, nos mais recentes anos, a discussão em torno do fascismo ela ganha novos contornos, seja por conta da eleição do Trump nos Estados Unidos, ela volta e aí proliferam vários textos falando de um novo fascismo, mas também porque na própria Europa, em várias disputas eleitorais, os partidos chamados de extrema-direita acabaram não apenas adquirindo uma relevância e uma composição importante em determinados parlamentos, como também foi capaz de capturar o eleitorado e chegar a disputar, já ao fim e ao cabo, eleições, como ocorreu na França, como ocorreu na Holanda, e em alguns países também, como na própria Polônia, Hungria, Turquia, nós vamos, na própria Itália, a época em que o próprio ministro Salvini foi alçado à condução do poder, especialmente voltado sobre políticas de anti-imigração, tudo isso para dizer a vocês que essas conotações atuais de um fascismo remodelado, que não necessitam de um Estado absolutamente interventor, pelo contrário, hoje nós vamos verificar um completo desprendimento das bases de apoio social que deram, por exemplo, certo na Itália, que alçaram Benito Mussolini ao poder, especialmente porque Mussolini, antes de tudo, era um partidário do Partido Socialista Italiano, que depois, claro, ele acaba sendo expulso, mas nas bases sociais italianas do fascismo clássico existia algumas zonas de imbricação em políticas sociais, especialmente trabalhistas. E de uma certa forma, mesmo que a experiência italiana ela tenha contado com o apoio do grande capital, isso me parece induvidoso, se nós tomarmos em consideração as fontes bibliográficas mais de uma referência, se nesse momento houve inicialmente um apoio do trabalhismo e houve uma divergência, uma mutação dentro do seio do governo Mussolini em direção à sustentação do grande capital, o mesmo acontecendo na própria Alemanha. Agora, esse novo fascismo ele é alçado sob premissas que são premissas neoliberais. Eu não vou tratar de neoliberalismo, até porque isso integra um segundo passo. Eu estou escrevendo o volume 2 do livro Autoritarismo e Processo Penal, e envolve um pouco a consideração
do neoliberalismo. Mas o neoliberalismo não é um modelo econômico, o neoliberalismo ele não é um modelo de governamentalidade, como pensou Foucault, ele não é uma mera ideologia, como sustentam os marxistas. Ao que me parece, o neoliberalismo constitui uma racionalidade e que pode ser dividida por fases. Mas em sua fase primária, se o neoliberalismo ele tem uma data de nascimento, eu apontaria o ano de 1938, no qual se estabeleceu o chamado Colóquio Walter Lippmann, onde vários intelectuais que procuravam uma reformulação do liberalismo em outras bases. O neoliberalismo é uma fuga do liberalismo clássico, da ontologia naturalista do laissez-faire liberal. O neoliberalismo procura estabelecer uma espécie de intervenção estatal. É difícil estabelecer esta zona, porque o neoliberalismo ele não é apenas uma forma de retorno ao velho liberalismo clássico, mas ele é uma forma de intervenção estatal através da garantia da liberdade de concorrência. Então, o neoliberalismo, em suas distintas fases, e a mais próxima que nós temos essas fases que nós estamos vivenciando, das experiências de austeridade, das experiências de destruição dos regimes mais duros e mais rígidos do trabalhismo, de estabelecimento de premissas anti-imigração e de reforço do repressivismo através do direito penal e do processo penal, de lógicas anticorrupção que deturpam o sistema a ponto de estabelecer o ocaso da democracia e o advento da antipolítica como política, e também, nessa fase mais atual, o neoliberalismo seguramente vai exercer uma repressão ainda mais forte através de uma fórmula que é uma fórmula estabelecida como um Estado forte para a garantia da liberdade econômica, fórmula essa que consiste, inclusive, num texto, num livro de um autor que é um historiador sobre o período da Margaret Thatcher na Inglaterra, chamado The Free Economy and Strong State. Ou seja, é uma alusão aqui ao uso do repressivismo estatal para fomentar políticas de liberdade econômica. Né? E mais, não tão próximo, mas 73 é um período importante porque ali se consolida o golpe de Estado no Chile, e o golpe de Estado no Chile foi o primeiro grande laboratório neoliberal mundial. Então, fica-se claramente refém de políticas que são políticas liberais através do uso da força, ou o que a Naomi Klein chama de doutrina do choque. Então, é um nome do livro dela e que vale muito a pena, é um livro que eu recomendaria muito a todos vocês. Então, para justificar por um segundo momento por que eu não uso o termo totalitarismo, o termo totalitarismo foi utilizado pela primeira fase dos pensadores neoliberais para justificar as políticas, para indicar que as políticas de bem-estar social, as políticas welfaristas, as políticas keynesianas, elas adviriam, elas se transformariam em políticas totalitárias. Então, esse termo foi usado à exaustão por autores como Milton Friedman, Friedrich Hayek, os ordoliberais, como uma maneira de estabelecer críticas profundas às políticas de distribuição e assistencialismo. Então, foi um uso abusivo, um abuso da expressão totalitarismo, políticas totalitárias, para designar uma crítica ideológica sobre uma determinada maneira de conceber o Estado liberal. Ora, é muito claro, e qualquer historiador minimamente sério sabe que Keynes não era um socialista, quando muito um social-democrata. Keynes não advogou comunismo ou qualquer política do gênero, e sim é um autor que enfatizava a necessidade do pleno emprego como uma base fundamental de estruturação do capitalismo. E, portanto,
A disputa entre neoliberais e keynesianos é uma disputa dentro do marco liberal, e jamais em torno de qualquer alternativa ao modelo capitalista. Tá? Então, acho que o termo ele foi banalizado, ele sofre de uma certa anemia semântica, ele não corresponde de fato às experiências históricas, seja por má aplicação, como foi o caso da Hannah Arendt, seja pelo uso em sentido de extrapolação dos seus limites de aplicação, que foi o que aconteceu especialmente na experiência de construção do pensamento neoliberal. Então, essa é a razão pela qual eu não uso a expressão totalitarismo. Ademais, então, a figura do autoritarismo, ela pode ser pensada, eu vou usar 2 autores brasileiros aqui para tentar explicar como nós podemos pensar o autoritarismo. É impossível conceituar o autoritarismo dentro de uma esfera que poderia ser estabelecida em 4 ou 5 linhas, porque o autoritarismo é uma categoria transversal do pensamento contemporâneo. E então eu posso trazer as diversas dimensões sobre como pensar o autoritarismo. Por exemplo, o professor Diogo Malan, ele apresenta o autoritarismo como um sistema político, como um perfil psicológico ou como uma ideologia política. Né? No sentido de sistema político, o autoritarismo se confunde com as experiências dos estados totalitários. Né? Do ponto de vista do perfil psicológico, nós vamos ter aqui uma abordagem que se coaduna àquela que foi desenvolvida pelo filósofo Theodor Adorno nas experiências de Berkeley sobre a cooptação pela propaganda de cidadãos comuns e fazê-los atuar em prol de perspectivas antidemocráticas, de como o cidadão comum ele pode ser cooptado a prática de atos que são atos autoritários. Então, sobre essas experiências, aqui o próprio livro chamado Estudo sobre a Personalidade Autoritária, que é um volume generoso, né, de experiências empíricas com entrevistas com pessoas consideradas comuns, né, vai indicar um perfil de personalidade capaz de ser agenciado pela propaganda, né, o nível como as pessoas podem ser cooptadas pela propaganda fascista. E, por fim, como ideologia política, é um modo de divisão de mundo, modo de estabelecimento de ideias, concatenação de ideias que sejam representativas de um certo modo de ser no mundo. Né? Então, aqui, as ideologias políticas podem se voltar para as perspectivas autoritárias, no sentido de, especialmente pelo conservadorismo, como Bonald, de Maistre, são autores, Léo Strauss, mais contemporaneamente, Roger Scruton, nesse conservadorismo que, de alguma forma, vai verter para as conformações até mais recentes do autoritarismo contemporâneo. O professor Cristiano Fragoso, numa obra seminal voltada sobre o estudo do direito penal e autoritarismo, sustentará que o autoritarismo pode ser concebido como abuso na constituição ou no exercício do poder. Vale dizer, então, que aqui nós vamos ter o abuso de poder e todas as figuras correlatas como o abuso de autoridade, como tratados pelo polo ou plano jurídico. Então, golpes de Estado no campo da constituição do poder, mas o abuso de poder no tratamento dos direitos e garantias fundamentais das populações, especialmente minoritárias, de minorias, como regime político, no sentido clássico que essa palavra adquire, especialmente pelas experiências históricas do século XX, como o nazismo e o fascismo, como ideologia política, também compartilhando aqui da mesma base da estruturação de ideias que conformam um modelo de Estado, como arraigado de uma maneira muito dura e muito vinculada ao coração do que se pode entender como neoconservadorismo. E, por fim, em última espécie, como uma ideia de mentalidade, aqui também recobrando espaço daqueles estudos sobre a personalidade autoritária que são estabelecidos
talvez sem parâmetros na história da filosofia contemporânea, pelo Theodor Adorno nas pesquisas de Berkeley. Bem, no caso brasileiro, a ideologia autoritária, ela é uma ideologia que vai assumir uma importância significativa na década de 30, né? Nas primeiras 3 décadas do século XX, e claro que não vai se esgotar aí, porque nós vamos ter algumas ressignificações. Mas, como os mais importantes ideólogos do Estado autoritário brasileiro, talvez o principal deles seja, inclusive do ponto de vista processual penal, Francisco Campos, né? Inclusive é o mentor intelectual do AI-1, né? Que dá origem a todos os circuitos de atos institucionais do período ditatorial militar. Mas, da mesma maneira, me parece importante que nós tenhamos em mente aqui quais são as características que a ideologia autoritária assumirá no Brasil. Claro que, além do Francisco Campos, nós vamos encontrar outros, como Azevedo Amaral, Alberto Torres, que são Oliveira Viana, que são muito importantes, e todos esses autores, de alguma maneira, estabelecem o seu pensamento a partir de um marco científico que é a sociologia positivista. O positivismo sociológico é o campo de atuação de todos eles. Isso perdura seguramente até a década de 40 ou 50, né? Talvez podendo ir até o início da década de 60, né? Mas certamente a partir da década de 60 no Brasil, ela vai assumir novas vestes, vai adquirir novas facetas que já não são mais as da sociologia. Um autor importante no resgate do pensamento autoritário é o Ricardo Silva, e ele tem um livro chamado A Ideologia do Estado Autoritário no Brasil, em que ele elenca as principais características do pensamento ideológico autoritário, no caso brasileiro. Então, ele vai dizer que todos esses autores que eu citei aqui no Brasil, eles compartilham de algumas impressões sobre o regime político brasileiro. Primeiro, eles enxergam o Brasil de uma forma catastrófica, ou seja, de uma crise de valores, de uma crise da tradição. De certa maneira, isso retorna com as perspectivas da extrema-direita, né? De uma crise sem precedentes, né? Em relação à família brasileira, em relação aos valores tradicionais, etc. Eles são marcados pela perspectiva cientificista, claro, porque o positivismo é uma maneira de se fazer ciência, de acreditar que a ciência, enfim, ela possa vir a responder a todos esses elementos críticos que percorrem a sociedade. Estes ideólogos, eles se enquadram no movimento também filosófico conhecido como elitismo, né? Como teoria das elites, da circulação das elites, dos quais faz parte, por exemplo, Pareto, Robert Michels, Gaetano Mosca, como principais representantes, de que o governo, em geral, tem que ser acreditado a uma elite, a elite governante, que vai dominar a massa considerada como uma entidade amorfa e irracional. Esses autores, eles vão sustentar um nacionalismo político, coisa que reaparece, né, com essas manifestações hoje no Brasil de retorno do símbolo, de apropriação do símbolo nacional como uma figura de detração do globalismo dominante. Esses autores são todos eles antiliberais, no sentido do liberalismo político, portanto, não do liberalismo econômico. Eles nutrem uma certa simpatia pelo liberalismo econômico, mas não pelo liberalismo político. E ainda, sobretudo, todos eles são absolutamente antidemocráticos. Todos eles são antidemocráticos. Eles afirmam que a democracia não tem espaço no cenário brasileiro, e o que é mais interessante, alguns deles vão sustentar a ditadura de transição como um mecanismo mais apto para preparar o Brasil para uma democracia. Engraçado porque é a mesma conclusão do Hayek e do Friedman sobre a ditadura chilena. Eles elogiam a ditadura chilena como um mecanismo transicional para uma futura democracia. Então, aqui um certo toque entre
liberalismo, neoliberalismo e ditadura.